Bom, agora são exatamente 2h08 da manhã e eu não estou com sono. Brincadeiras à parte, agora são realmente 2h09 da manhã e eu acabei de ler Sono, do Haruki Murakami. Mas, ao contrário da ilustre protagonista, eu tô morrendo de sono e eu vou dormir. Afinal de contas, como diz aqui na primeira página do livro, não é o 17º dia em que eu não consigo dormir. Bom, amanhã eu gravo o vídeo de resenha desse conto maravilhoso, mas no momento eu vou dormir, porque eu tô com sono pra caralho. Bom, eu dormi, demorei, mas dormi e voltei. Como eu disse pra vocês no vídeo de ontem de Norwegian Wood, eu iria ler Sono, de Haruki Murakami. E eu li Sono, de Haruki Murakami. A princípio eu achei que eu fosse demorar muito mais pra ler o livro, porque o livro tem 100 páginas, mas eu não vi que, na verdade, a maioria das páginas tinham ilustrações e tinha uma diagramação um tanto quanto separada, então são poucas palavrinhas aqui por página. Um livro bem fluido, inclusive, tá? Mas, ó, antes de tudo, tá aqui o livro, Sono, e como vocês podem ver, ó, tem várias ilustrações aqui, essa daqui é a capa. E conforme você vai passando as páginas, o papel, eu não sei que tecido é, que tipo de papel é esse, eu não sei que tipo de papel é esse. Mas, ó, é um papel um pouco mais grosso e ele brilha um pouco, ó. Tem várias ilustrações. Então, antes de mais nada, eu gostaria de dar os parabéns aqui pra editora Alfaguara, porque, porra, isso aqui é uma obra de arte, tá? E, bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a premissa do livro. Bom, o livro aqui, ele gira em torno, então, de uma mulher, tá? Uma mulher que ela não consegue dormir. O título chama Sono, e justamente o que ela não consegue nesse livro é sono. Ela é uma mulher normal, casada com um dentista, e ela tem um filho normal, ou seja, a vida dela é muito pacata, é uma vida muito cotidiana. E, se eu puder resumir em algumas palavras, esse vídeo vai ser curto porque o livro é muito curto. Eu posso até chamar isso aqui de conto, porque é muito curtinho mesmo, você lê em 1 hora e meia. E a gente começa, então, o livro com essa mulher, e ela diz pra gente que é o 17º dia em que ela não consegue dormir. E ela lembra que ela tinha tido, né, um episódio desse de insônia antigamente, mas que não chegava nem perto, né? Na verdade não era uma insônia, ela só não conseguia dormir, mas agora ela realmente não consegue dormir. E a gente vai acompanhando, então, através das páginas, essa mulher não conseguindo dormir. E a gente sabe que biologicamente é impossível você ficar 17 dias sem dormir, sem enlouquecer ou morrer, mas aqui ela passa a barreira do biológico e ela simplesmente ela simplesmente não consegue dormir e fica 17 dias sem dormir. Ela dá uma cochilada aqui, tipo 1 hora ali, dorme 1 horinha aqui, 1 hora ali, mas ela não dorme de fato. E ela começa a viver então uma vida dupla, digamos assim, né? Ela parece que conforme agora que ela não consegue dormir mais, ela consegue ver as coisas com mais clareza. Ela começa a pensar em coisas que ela não tinha pensado antes e ela começa a tentar lembrar de coisas que ela não fazia ideia. Aqui a gente tem a mesma coisa que eu falei no último vídeo do livro Norwegian Wood. São referências à música clássica e jazz. O autor, pelo jeito, então gosta muito disso, porque aparentemente dos 2 livros que eu li, os 2 têm essas referências. E temos também referências a escritor russo, Tolstói. Aqui a protagonista, ela se vê entediada no meio da noite e ela pega para reler Ana Karenina. E ela lê diversas vezes durante a obra e ela diz que cada vez que ela lê, ela consegue ver a obra sob uma outra perspectiva, de uma ótica diferente. E ela volta a beber conhaque também. Então, as noites dela são regadas a Ana Karenina, não sei quantas vezes ela leu esse livro, mas leu bastante, e conhaque. E também ela tem um Honda City antigo, que ela gosta de pegar e ir até o porto, se eu não estou enganado, é um porto. E nesse porto ela gosta de ficar observando ali o mar e tudo mais. Enfim, não tenho muito... Ó, meu gato passando aqui de novo. Não tenho muito o que comentar sobre a história do livro de fato, porque é o que é. Na verdade, eu acho que é um livro muito mais sobre sentir
do que você tentar parar pra ver de fato, porque eu até, na verdade, tive uma impressão, me lembrou muito, sabe, aquele filme Clube da Luta. Eu não cheguei a ler o livro, mas eu vi o filme. E sabe como no filme tudo é muito mecânico? Ou seja, o protagonista, ele é uma rotina, assim, sabe? É igual a nossa vida. A gente faz as coisas, mas a gente não sabe por que a gente tá fazendo elas. Às vezes a gente nem gosta mais de fazer elas, mas a gente faz mesmo assim. E essa é a vida dessa mulher, tudo muito mecânico. Então ela começa a descrever o que ela tá fazendo ali e tal, e ela começa a parar pra pensar, tá, mas por que eu faço isso? Mas será que eu realmente gosto disso? E ela começa a reparar detalhes, tipo, será que eu ainda amo meu marido? Mas meu marido, ele é feio, por que eu me casei com ele? Será que antigamente eu achava ele bonito? E ela começa, então, a ter essas perspectivas um tanto quanto malucas. Eu acho que é um livro, igual eu falei, muito mais sobre sentir, assim, Eu peguei pra ler na experiência total do livro, né? Porque eu peguei pra ler ontem, eu tinha acabado de chegar de viagem, meu gato tava maluco, não tava deixando ninguém dormir. E eu também não tava conseguindo dormir. Então eu passei o que essa mulher aqui, a protagonista do livro, passou. Né? Eu também não tava conseguindo dormir e eu acho que foi muito louco, cara. Foi uma viagem, digamos assim. É um conto muito legal, assim. Não é nada de extraordinário, mas é ótimo pra passar o tempo. Se você tiver com uma ressaca literária, então, porra, isso aqui é maravilhoso pra você. Tá? Ele é muito curto mesmo, você consegue ler muito rápido. E ele dá uma sensação muito louca, assim, porque eu já sofri com insônia, eu sofro até hoje com insônia também. E a gente que não consegue dormir, assim, sabe, às vezes como é difícil, sabe? Viver morto e cansado. E a protagonista, aparentemente, ela chega uma hora que ela não tem mais sono, na verdade. Ela não consegue mais dormir, mas ela também não tem mais a necessidade de dormir. E ela parece que ela começa a ser muito mais produtiva, né? Quem dera fosse assim na vida real. Então, se eu pudesse fazer uma analogia com esse livro, eu faria com a vibe do Clube da Luta, assim. Eu li esse livro sobre uma ótica de que era tudo muito enfadonho pra ela. Então ela tava vivendo a vida dela, mas era tudo muito chato. Ela não tava mais querendo fazer isso. E parece que nessa vida noturna dela, ela encontrava uma certa liberdade de ser quem ela realmente era, que é de fazer o que ela realmente queria. E aos poucos dentro do livro, parece que ela vai se libertando. Parece que realmente ela vai se encontrando, né? O final do livro, ele é meio aberto, assim, então, pra mim, pelo menos, eu acabei não vendo nenhuma resenha do livro, nem vendo o que os outros acharam desse livro, mas pra mim, o final ficou meio em aberto, né? Você realmente não sabe se o que tá acontecendo ali de fato é verídico ou se apesar dela ter transpassado essa barreira biológica, ela realmente estava delirando. E aí você já não sabe muito mais o que está acontecendo. Por isso que eu falo, o final desse livro ele é meio abertão, porque não é o foco do livro. O foco do livro aqui não é o que vai acontecer, não. É o sono, ela não conseguir dormir e é a jornada dela não conseguindo dormir. Então, assim, mas eu não gosto de final aberto. Tá, mas o foco do livro também não é esse. Então, assim, você consegue aceitar tranquilamente um final de um conto assim, porque eu achei bom, achei legal, achei muito louco. E é um ótimo passatempo aqui. Então eu acho que se você tiver numa ressaquinha literária e quiser conhecer o Haruki Murakami, de fato esse aqui é um puta de um livro pra entrada, tá? Eu acho que é um livro muito tranquilo, muito leve e que dá uma sensação, assim, ele consegue te dar uma sensação mesmo de como se você estivesse junto com a personagem, assim, cansado e numa rotina estressante, chata e com muito sono, né? E a partir de certo momento, sem sono nenhum, mas aí eu tava com sono, então eu não conseguia sentir o contrário. Mas tá aqui o que eu achei desse livro, muito rápido a resenha, não fiz roteiro, não fiz nada, eu só abri a câmera e comecei a gravar, não vi ninguém falando sobre esse livro, então fica aqui minha honesta opinião, se alguém discorda, fica à vontade para comentar, tá bom? Eu tô lendo, igual eu falei no último livro, igual eu vou falar todas as vezes, tô lendo A Montanha Mágica, então daqui a pouco eu vou voltar à minha leitura da Montanha Mágica. Temos na lista de leitura também Vidas Secas. Eu tinha uma lista de leitura do ano passado, mas eu acabei adiando e mudando tudo, então temos Vidas Secas aqui. Pode ser que logo logo venha a resenha do Vidas Secas para vocês. A Hora da Estrela. E depois de ler Sono, eu estou lendo A Montanha Mágica e em conjunto estou lendo O Pequeno Príncipe. Então muito provavelmente eu vou falar desse livro também, que está sendo uma porrada no meu estômago, tá bom? Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Foi um livro, foi um vídeo muito curto. E eu gostei bastante da leitura, eu queria trazer aqui pra vocês, é um livro mais light em questão de páginas e tal, mas é um livro que ele dá uma sensação assim bem, não é claustrofóbica porque a gente não tá falando de espaço, mas é um livro que consegue te passar a sensação da personagem, sabe, da protagonista. Então é isso, muito obrigado a você que acompanhou, eu tô fazendo um vídeo muito louco aqui, logo em seguida praticamente do outro, mas é um ótimo autor que eu tô adorando conhecer e ansioso por mais.
Beijão e até mais.